a gente vai utilizar o Tailwind nessa aplicação. O que é o Tailwind? O Tailwind, ó, deixa eu te mostrar. O Tailwind CSS, ele permite que a gente estilize as nossas interfaces através de classes. Ó. Então a gente ganha muita produtividade para poder customizar a nossa aplicação. A princípio, o Tailwind foi feito para web, só que a gente consegue usar ele no React Native através do Native Wind. Então a gente pode usar o Native Wind no nosso projeto para conseguir usar o Tailwind dentro da nossa aplicação. Inclusive, o Native Wind tem sido uma das estratégias mais utilizadas para poder criar interfaces e estilizar, né, as interfaces no React Native. Então, vamos agora fazer a configuração do Native Wind no nosso projeto. Inclusive, nesse momento, ele está dizendo que está vindo uma versão, que é a versão 4, que ela já está vindo. E aqui, se eu clicar aqui no cabeçalho, tá vendo que ele tem aqui esse link? Se eu clicar aqui, ele já vai trazer para mim aqui essa nova versão e eu vou vir aqui nessa parte de Expo Router, tá vendo? Eu vou vir aqui no Expo Router e eu já vou usar aqui, ó, essa versão, tá? Que é a versão 4. Talvez quando você assistir essa aula, porque, cara, às vezes assim, eu gravei a aula hoje, amanhã eles liberam, por exemplo, aqui a versão. Então pode ser que talvez nem apareça para você esse bannerzinho, tá? Mas se aparecer, tá tranquilo, a gente já vai usar a versão mais recente, tá bom? E aí, se mudar alguma coisa, é só dar uma olhadinha aqui na documentação, mas fazendo aqui junto comigo, você não vai ter problema. Inclusive, eu recomendo que você use a mesma versão que eu, tá bom? Para você não ter problema aí de me acompanhar. Muito bem, então vou vir aqui agora nessa parte do Expo, tá? Eu vou usar aqui o Expo. E tá vendo que aqui a gente vai fazer a instalação dessas bibliotecas aqui. Como a gente vai instalar bibliotecas e vai configurar, a gente vai mexer em arquivo de configuração do nosso projeto, eu recomendo que você pare de executar a sua aplicação. Deixa eu aproveitar para mostrar para você como que a gente faz para parar de executar o aplicativo. Eu vou abrir aqui o terminal novamente, ele continua executando aqui, né? E eu venho no terminal e aperto aqui, ó, Ctrl C, tá vendo? Ele vai parar o servidor. Inclusive, ele até aparece aqui essa mensagem dizendo que ele não conseguiu se conectar ao Metro, né? Que é quem carrega ali o bundle para o dispositivo, tá vendo? Então, nosso app tá pausado. Então, vamos pausar ele, porque aí a gente configura, instala e configura, né? Essas bibliotecas que a gente vai usar agora, e aí a gente executa de novo a nossa aplicação, já com certeza e garantindo que o nosso app vai executar com todas as configurações que a gente fez. Muito bem, então vamos voltar aqui para a gente poder utilizar o Native Wind na nossa aplicação para usar o Tailwind. Inclusive, essa é uma outra vantagem do React Native. A gente tem muitas bibliotecas disponíveis na comunidade, bibliotecas feitas pela própria comunidade, feitas por empresas, enfim, bibliotecas que a gente pode usar nos nossos projetos para ganhar bastante produtividade para desenvolver as nossas aplicações, tá bom? Então, vamos vir aqui, vou pegar essa linha aqui todinha, então a gente vai instalar o Native Wind, o Reanimated e o Tailwind CSS. Você pode clicar nesse botãozinho, copy, ele já pega a linha toda, tá? Então vem aqui, deixa eu limpar o terminal. Eu uso aqui Ctrl L, eu tô no Linux, tá? Ctrl L é o comando que eu uso para limpar o terminal. Vou colar aqui e a gente vai fazer a instalação, é só dar um Enter. Dou um Enter, vamos esperar ele terminar de instalar. Posso até fechar aqui esse arquivo por enquanto. E aí a gente foca na instalação agora. Pronto, ó, já terminou. Vou limpar aqui também o terminal. Volto aqui para a documentação e aqui agora a gente vai criar esse arquivo aqui, ó. Vou copiar ele, tá? Copio ele aqui, venho para cá e a gente vai criar esse arquivo na raiz aqui do nosso projeto, tá bom? Clico aqui com o botão direito aqui na raiz, novo arquivo e vou adicionar esse arquivo aqui, ó, tailwind.config.js. Nesse arquivo a gente vai colocar as configurações do Tailwind, tá? E aí, volto para cá e aí eu vou copiar basicamente o conteúdo desse arquivo. Então, clico aqui nesse botãozinho para copiar e colo aqui. Eu vou tirar esse comentário que a gente não vai usar. E aqui, ó, no lugar de app, eu vou trocar para src, porque o conteúdo da nossa aplicação tá dentro de src, então por isso que eu troquei, tá? Ponto barra tá apontando aqui para a raiz, que é onde o nosso arquivo tá, e aí a gente está mostrando que dentro de src ele pode pegar qualquer pasta ali dentro para poder utilizar o Tailwind, ok? Ali dentro da nossa aplicação. Eu vou tirar aqui JS e JSX. Eu vou deixar só TS e TSX, que são as extensões que a gente vai usar, tá? Então aqui a gente está dizendo que quem vai usar Tailwind na nossa aplicação, então é qualquer pasta que está dentro da nossa pasta src e aí qualquer arquivo que termine com TS,
que são os nossos arquivos TypeScript, e TSX, que são os nossos arquivos que têm componentes, tá bom? Quando é só TypeScript é porque não vai renderizar um componente. Muito bem. E aqui, nesse extend, a gente consegue estender o tema padrão do Tailwind, porque se você acessar na documentação aqui em doc, ele tem um tema. Olha só, se você vir aqui ó, em customização, tema, ele tem um tema padrão. Inclusive aqui, ó, deixa eu mostrar para você, por exemplo, colors, tá vendo? Ó? Ele tem essas cores padrões aqui. Só que a gente vai usar as cores customizadas, porque nem sempre você vai desenvolver um aplicativo que vai ser essas cores que estão disponíveis aqui por padrão. Então é legal que eu vou te mostrar como que você pode customizar e colocar as suas próprias cores aí dentro do Tailwind para você usar no seu projeto, tá bom? Eu já criei aqui também os tokens de cores que a gente vai utilizar. O que é um token de cor? O token de cor é um conceito de você centralizar as cores em um arquivo, em um único lugar, e em qualquer lugar da tua aplicação que você precisar usar as cores, você busca desse lugar como referência. Qual é a vantagem disso? Se um dia eu precisar mudar esse laranja para um tom diferente ou para uma outra cor, isso já vai refletir em todos os lugares da minha aplicação que está usando aqui os meus tokens de cores como referência. Então a gente facilita muito a manutenção e também a escala da nossa aplicação, tá bom? E a padronização também, então tem muitas vantagens. Eu já deixei aqui também no jeito, por quê? Para você não ficar digitando código de cor, tá? Então eu já fui lá no próprio Figma do projeto, extraí as cores que a gente tem ali no protótipo que a gente vai desenvolver, o aplicativo, e trouxe para cá para facilitar. E o Font Family também, eu já coloquei as famílias de fontes que a gente vai utilizar, que vai ser a Roboto. A gente vai usar regular, bold e medium. E aí, se um dia eu quero mudar a família de fonte, eu estou usando Roboto agora, quero usar uma Poppins da vida, eu mudo num único lugar, eu venho aqui e mudo aqui, isso vai refletir em toda a aplicação. Essa é a vantagem de trabalhar tanto com tokens de cor, de fonte e assim por diante, tá bom? Então agora que a gente importou esses arquivos, deixa eu fechar aqui a pasta, fecho aqui, vamos voltar aqui para a configuração do Tailwind. Porque agora na configuração aqui do Tailwind a gente vai utilizar esses arquivos, tá bom? Então eu vou vir aqui na raiz aqui, ó, no início, aliás, aqui do arquivo, import, vou fazer a importação aqui de colors e aqui eu vou importar de ponto barra src barra styles barra e aí a gente vai pegar colors, certo? Vou duplicar aqui o arquivo, porque aqui a gente só vai trocar para font family e aqui também font family. Então fizemos a importação aqui das cores e do font. Eu disse duplicar o arquivo, mas é duplicar aqui a linha, né? Na verdade. E aqui, ó, eu posso estender passando aqui, tá vendo, ó, colors. Eu poderia fazer assim, ó, colors, dois pontos colors, dizendo que eu quero estender as cores, adicionando essas cores customizadas. Como o nome da propriedade tem o mesmo nome do valor, então eu posso fazer direto assim, ó. E a mesma coisa, ó, com o Font Family. Então eu estou estendendo as minhas cores personalizadas e as minhas fontes também personalizadas, ok? Posso salvar e posso fechar aqui. Vamos voltar aqui para o nosso setup Native Wind. Então já configuramos o Tailwind, agora a gente vai criar esse arquivo e a gente pode criar esse arquivo dentro aqui da própria pasta de estilo que a gente acabou de criar aqui, ó. Vou criar um novo arquivo chamado global.css. Aqui eu vou pegar esse conteúdo, clico aqui em copy e vou adicionar aqui, beleza? Vamos seguir. Agora a gente precisa configurar o nosso Babel. Aqui eu vou mudar para SDK 50+, que é a versão mais recente, inclusive a que a gente está utilizando na nossa aplicação. Também vou clicar aqui em copy, eu venho aqui no próprio babel.config.js e posso só apagar tudo aqui e substituir, tá? Então vou substituir o conteúdo mesmo aqui desse arquivo, ok? E por fim, aqui a gente vai criar agora esse arquivo, ó, metro.config.js. Não tem esse arquivo ainda lá no nosso projeto, então a gente pode vir aqui, ó, na raiz, botão direito, new file e adiciona esse arquivo. Também vou copiar o conteúdo dele, mas eu vou copiar o conteúdo também da SDK 50+. Clico aqui, copio aqui e coloco aqui. A gente vai fazer uma modificação aqui, porque ele acha que esse global.css está na raiz do projeto, e não tá, né? Então vou apagar aqui, tá dentro de src, barra styles, barra, e aqui tá o nosso global.css, ok? Deixa eu tirar um pouco o zoom para você visualizar a linha completa. Perfeito. E agora, por fim, a gente precisa adicionar esse arquivo na entrada da nossa aplicação. Só que eu não vou adicionar esse arquivo
direto aqui no nosso index.tsx. O que eu preciso adicionar aqui é a importação do arquivo global.css. Porque se eu colocar aqui, daqui a pouco eu vou criar uma outra interface. Aí, imagina ter que colocar interface por interface, toda vez eu ter que colocar essa importação. E se eu esquecer dessa importação também, isso vai impactar em não ter as classes, né, do Tailwind disponível para eu usar no meu app. Então eu vou criar dentro aqui da nossa pasta app um arquivo novo que vai chamar _layout.tsx. Para que serve esse arquivo? Esse arquivo, quando a gente cria um arquivo que começa com underline, o Expo Router sabe que esse é um arquivo de configuração das nossas rotas. E eu posso usar esse arquivo, então, para poder centralizar essas configurações que eu quero compartilhar com toda a minha aplicação, com todas as minhas rotas. Se eu pegar aqui agora, eu posso trazer para cá a importação de ponto barra, só que eu preciso colocar 2 pontos barra para voltar, né, um nível de pasta para trás, pegar a pasta aqui de styles, barra, e aí eu pego aqui o global.css. E pronto, eu tenho aqui já a importação. Só que eu preciso agora dizer para ele renderizar para mim as interfaces, né, as minhas rotas. Então eu vou exportar aqui por padrão, ó, export default. Vou chamar aqui a nossa função. Você vai ver que é igual um componente, tá? Eu vou chamar de layout. E aqui o que a gente vai renderizar aqui, ó, eu vou importar, inclusive, vou importar aqui, ó, de dentro do Expo Router, a gente vai importar o slot. E o slot com S maiúsculo, tá? Porque ele é também um componente, ó, e eu vou colocar ele aqui. E o que o slot faz é, o slot, ele vai pegar todas as nossas rotas e vai repassar aqui. Então, por enquanto, a gente tem um index.tsx. Então, é como se a gente estivesse colocando aqui o nosso componente de home, né? Só que aqui a gente já vai estar repassando toda a estrutura de navegação da nossa aplicação para cá. E aí ele já vai identificar que tem um index ali, tá bom? E agora a gente passa a ter um arquivo para poder centralizar essas informações, ok? E compartilhar isso com todas as nossas rotas. Muito bem, então, voltando aqui para a configuração, o que a gente precisa agora fazer é adicionar a tipagem aqui do Tailwind. Por quê? Se eu quiser, por exemplo, customizar o meu index.tsx utilizando o Tailwind, ao invés de eu utilizar toda essa parte aqui, ó, eu vou apagar, porque a gente não vai usar mais essa estratégia. Também vou apagar isso daqui e vou apagar também isso daqui, porque a gente não vai mais estilizar através da propriedade style. Também posso tirar o style sheet, porque a gente não está utilizando. A gente vai utilizar uma classe, uma propriedade, aliás, aqui, que é class name. Essa é a propriedade que a gente vai usar para passar as classes do Tailwind aqui para customizar os nossos componentes. Só que, o que você tem que se atentar? Não é classe, por quê? Class já é uma palavra-chave reservada, por isso a gente usa class name. E o outro ponto é que, por padrão, tá vendo? Ó, ele não reconhece a propriedade, ó. Se a gente olhar aqui no erro que aparece, ele está dizendo que a propriedade class name não existe. Por quê? Por padrão ele não reconhece mesmo, a gente precisa adicionar a tipagem para ele reconhecer essa propriedade. Então aqui, ó, dentro de src eu vou criar uma outra pasta chamada types, e dentro dessa pasta types eu vou criar um novo arquivo para definir a tipagem que a gente precisa para usar class name aqui nos nossos componentes. Aqui, ó, no próprio guia, tá vendo que tem aqui, ó, TypeScript Guide, aqui na parte opcional. Clico aqui e aqui ele já vai dar o nome do arquivo para a gente criar. Eu vou copiar e eu vou vir aqui criar um novo arquivo com esse nome. Copio aqui agora esse conteúdo, coloco aqui e salvo. Se eu volto para cá, ele já não está reclamando mais, porque agora ele reconhece class name. Tá vendo? Então, terminamos de fazer a configuração aqui do Native Wind para usar o Tailwind na nossa aplicação. Vou até fechar aqui o navegador, mas é importante que você tenha clareza que eu uso a documentação como referência para você também se acostumar a sempre olhar também para a documentação. É natural que às vezes em uma nova versão alguma coisinha ou outra mude, então você sempre tem a documentação como um ponto seguro para poder verificar alguma informação, alguma configuração e tudo mais. Inclusive, dentro da formação do React Native, eu sempre vou mostrando a documentação até para vocês se acostumando aonde buscar as informações e tudo mais. Tá? Mas vamos salvar aqui o nosso arquivo agora e eu vou executar nossa aplicação para a gente ver que está tudo em ordem. Vou até fazer o seguinte, ó, npx expo start e vou passar aqui uma flag de clear. Para que serve essa flag clear? Ela vai iniciar a nossa aplicação com o cache do bundle zerado, para ter certeza que ele vai executar
toda a nossa aplicação com todas as configurações que a gente fez. Ó, se eu olho aqui, tá vendo que ele executou com o cache limpo, né? Agora, como o app já está carregado, eu posso apertar a letra R. O R, ele recarrega a aplicação, desde que o app, lógico, já esteja carregado aqui, ou que o app esteja pelo menos aberto aqui. Então, se eu apertar um R, ó, ele recarrega. Ou também, você pode fechar o app, abrir de novo aqui no emulador, não tem problema. Você pode usar a abordagem que der certo aí para você, tá? Olha só, vamos esperar ele terminar de executar. E, olha só, ele deu um erro. Vamos ver o erro que ele deu, ó. Ele não conseguiu resolver styles/global, porque eu esqueci de uma letra L, tá vendo, ó? Então vamos aqui, ó, no nosso layout, ó, eu esqueci da letra L, global.css, ó, salvei, posso clicar nesse botãozinho de reload e pronto, carregou nossa aplicação. Tá vendo que o texto tá lá em cima de novo? Por quê? No index.txt eu tirei, né, a estilização. Agora, olha só, eu vou estilizar aqui através da propriedade class name. Inclusive, uma coisa que eu recomendo que você tenha também no seu VS Code aí é o seguinte, ó, vem aqui em extensões e aqui em extensões procure por Tailwind CSS IntelliSense. Essa extensão aqui, procure e utilize essa extensão. Eu já tenho instalado, mas para você, se você não tiver, vai ter um botão de instalar. E o que essa extensão faz é, ela tem um IntelliSense, ela vai sugerindo para você as coisas do Tailwind e vai te ajudar bastante durante o desenvolvimento, tá? Vou fechar aqui, como eu já tenho instalado, e vou mostrar para você, ó. Se eu digitar aqui, ó, um flex, olha só, tá vendo? Aqui ele tá aparecendo para mim. Se eu digitar um BG Gray, ele vai aparecer todas as opções de cor cinza, tá vendo? Então, essa extensão ajuda bastante. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, um flex de 1 para ocupar todo o espaço da tela. Eu vou colocar um BG Green e eu vou usar aqui o 500. Pode ver que o 500, ó, ele tá usando aqui a cor que a gente colocou lá dentro, que é a cor customizada, e aí é a cor da nossa aplicação. Eu quero colocar aqui também, por exemplo, um items center, ó, o texto já foi para o centro na horizontal, e eu vou colocar um justify content também, um justify center, e aí ele vai centralizar na vertical aqui pra gente. Olha só, se eu quero colocar aqui o texto com a cor branca, ó, posso colocar também aqui um class name, e aí eu coloco um text, por exemplo, white. Olha só, tá vendo? Então, a gente já tem aqui o Tailwind disponível para a gente utilizar na nossa aplicação.